O nosso estudo de hoje é o do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Primeira parte, Os Réprobos, capítulo 7, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. O que nós vimos no nosso último encontro foi o trabalho realizado pelos médiuns durante o processo de emancipação, fazendo visitas, àqueles médiuns que atenderam ao Camilo e aos amigos dele, que estavam ali sendo assistidos pelos grupos mediúnicos dos centros espíritas aqui do nosso mundo material. E aí então, durante essas visitas que esses médiuns faziam, eles então tinham a companhia desses pacientes que estavam sendo tratados lá nesses centros espíritas. Então acabaram terminando então essa tarefa, não apenas de assistência que eles receberam, mas também desse aprendizado com essas visitas. Eles então se preparavam para retornar ao instituto, onde eles eram submetidos àquele tratamento, e aí então começavam as despedidas calorosas com novos amigos que acabavam conquistando, e a partir dali então teriam um amparo também desses irmãos que, através de preces, através de vibrações, contribuíam para a recuperação de todos eles. Então, fazendo aqui uma recapitulação, dizia aqui então para nós: só um instantinho, está aqui. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sadio vigor emprestara às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos, quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamo-lhes gratidão eterna, apresentando-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometendo-lhes visitas frequentes, tão depressa nulo permitissem as circunstâncias, contribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado, assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas propiciavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que caminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Bom dia, Zé. Agora aqui entrando no nosso estudo de hoje, continuando essa mesma narrativa. Se, passando 2 longos meses sobre a costa terrestre, hóspede dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiões a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas, deram-nos, no entanto, a conhecer esses amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória desde então passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos, enternecidos e sinceramente encantados, uma doutrina como essa capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos
não pôde estar distante das verdades celestes. Aqui o importante, né, da gente considerar nessa narração é que quando os espíritos então reconhecem a própria ação dos trabalhadores, né, utilizando a doutrina espírita como filosofia, né, que direciona as suas ações, é importante lembrar que as demais escolas religiosas não estão, né, distantes também do trabalho caritativo, mas o entendimento que se tem do plano espiritual faz com que a ideia daqueles que partem para o mundo espiritual nessa condição de suicidas saiam, né, dessa ideia abstrata de um sofrimento eterno, de uma condenação eterna, indo para uma visão mais prática, né, do espírito se reabilitando, precisando de ajuda, e toda a assistência de que os encarnados podem oferecer. Né? Então, por aqui, a gente vê uma diferença entre você direcionar seu pensamento para o plano espiritual, não tendo um objetivo direto para desenvolver o seu trabalho, e aquele que simplesmente se lança uma prece esperando que a assistência chegue. Né? Então, aqui, o que nós vemos exatamente é o reconhecimento desses espíritos, quando se fala sobre esses discípulos de Allan Kardec, mostra exatamente isso, né? O trabalho efetivo, objetivo e direcionado especificamente para a assistência a esses espíritos, atuando diretamente nessa tarefa. Porque, do contrário, quando se faz uma prece ao plano espiritual, esperando que algum tipo de ajuda recaia sobre esses espíritos sofredores, aqueles que fazem essas preces não necessariamente participam desse trabalho. Então essa é a diferença entre se ter um conhecimento do plano espiritual e direcionar o pensamento atuando, né, como protagonista desse processo, e não simplesmente como coadjuvante, enviando aquele pensamento, se espalhando pelo universo esperando que alguma coisa aconteça. Né? Então, o conhecimento do mundo espiritual traz para nós exatamente essa mudança de postura mental quando participamos desses trabalhos. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, votando-nos a situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionara-me com o amável aparelho mediúnico, isto é, o médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava, e aos demais, frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor, ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente. Forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta e sofrido que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com o férvido encantamento, ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia, em corpo astral, durante o repouso noturno, ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Bom dia, Deise. Não lhe permitiam a entrada por assaz perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quão intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio,
a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com máximo rigor. Bom dia, o Elcio. O ponto importante aqui desse relato é que fala desse espírito, então, desse médium, que durante esse processo de emancipação ia, por livre vontade, ao encontro desses suicidas, em busca, né, de informações, de um melhor conhecimento, até mesmo com a intenção de auxiliá-los de alguma forma. Porém, sem as devidas precauções e sem o cuidado necessário para o contato com esses espíritos, ele acabaria então se expondo não apenas à própria viagem, vamos dizer assim, pelo plano espiritual, mas também pelo contato com essas mentes ainda em processo de reequilíbrio, ou seja, espíritos gravemente afetados, né, pelo ato suicida e, portanto, também podendo causar ali um problema, né, um distúrbio bastante perigoso para aquele médium. A Dona Ivone teve uma situação semelhante, uma experiência semelhante, que ela relatou para nós no livro Dramas da Obsessão, né, no livro Recordações da Mediunidade. Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, né? Então, no livro Recordações da Mediunidade, quando ela falava sobre aquele passeio que ela deu no plano espiritual, indo ao encontro daquele espírito, né, daquela pessoa que passava por um processo de obsessão, e ela tentava individualmente auxiliá-lo. Vocês se lembram, né? Quando ela teve contato então com aquele espírito que tinha ali uma característica de uma freira, né, que apresentava ali uma característica bastante desequilibrada, bastante inferior também, né, da forma como ela se apresentou, inclusive se tornando uma grande ameaça para a Dona Ivone. Né? Bom dia, João. Então vocês se lembram dessa passagem, né? Então nós temos ali dois casos em que espíritos acabam se aventurando pelo plano espiritual por iniciativa própria, sem se dar conta ou sem se darem conta dos riscos que acabam se expondo, né, e depois também, claro, né, das dolorosas consequências vindo dessas aventuras. Aqui nós poderíamos comentar também sobre a questão das viagens astrais, né, que acaba sendo um tanto difundida, até mesmo um pensamento meio de moda, né? Ele surge em algumas determinadas situações ou determinados períodos, depois ele desaparece, né? Acaba ficando somente com aqueles que se interessam pelo estudo. Mas assim como viagens astrais, como também regressões de memória, são situações que a sociedade vão querendo experimentar, né, muito mais por curiosidade do que por objetividade. E nesse caso, né, as viagens astrais nada mais é do que uma técnica, nada mais são do que técnicas em que os indivíduos, através de uma concentração, de uma mentalização, conseguem fazer com que o espírito, então, tenha aquele desprendimento parcial e ele, então, se dirija no plano espiritual, fora, né, desse ambiente, fora do contato com o corpo físico, ele, então, direciona, ele tenha consciência desse desdobramento. Porém, por si só, a viagem astral ela parece uma coisa simples, né, porque é apenas uma questão de técnica. O espírito se desprende e aí, então ele tem ali autonomia para poder se dirigir nessa condição de semi-desprendimento. Porém, né, o que nós sempre consideramos é o que ele vai fazer no momento em que ele estiver vivendo essa experiência. Esse é o grande risco, porque o espírito pode não ter conhecimento, ele pode não ter ali o entendimento sobre as questões das influências espirituais. Até porque é interessante que muita gente que acaba vivenciando essa questão das experiências do desdobramento, da emancipação ou das viagens astrais, acabam não tendo ali uma vivência, né, dentro de uma filosofia religiosa, de uma escola religiosa. Então ele acaba tendo uma religião ou outra, assim, de uma forma superficial, e a sua preocupação é exatamente explorar o plano espiritual.
E por isso, então, ele acaba não tendo esse conhecimento ou essa vivência moral necessária para a sua própria proteção. Então ele vai muito mais por curiosidade. Então ele pode dizer assim, que eu fui para um ambiente onde tinha guerras, eu fui para um ambiente onde havia, como acontece, né, na realidade brasileira hoje, nas grandes cidades, né, onde nós temos ali aqueles ambientes, né, de comunidades que infelizmente ainda encontramos tráfico de drogas, violências e tudo mais. Então ele simplesmente diz, olha, eu fui para tal lugar. Eu visitei tal lugar, eu vi aquilo, registrei isso, registrei aquilo, sem se preocupar com as consequências desses contatos com esses espíritos, que podem proporcionar esse grande desequilíbrio. Então por isso que foi colocado para nós aqui, que esse espírito, por exemplo, aqui, que Camilo relata, ele tentava se aproximar da colônia, onde se encontravam ali os suicidas, mas ele era impedido de entrar. Exatamente porque, embora ele tivesse boa intenção, as suas visitas colocavam, né, acabava expondo a situações bastante perigosas. Já daquilo que nós já vimos, né, um espírito suicida entrando em sintonia com outra pessoa, dependendo da resistência moral e do equilíbrio que esse indivíduo tenha, ele acaba assimilando exatamente a mesma desordem psíquica, emocional do suicida. Então nós temos ali, como aconteceu, né, na preparação, como nós vimos no capítulo anterior, a própria preparação dos médiuns para receberem esses espíritos naquela instituição para ajudá-los, havia necessidade de serem médiuns muito bem equilibrados, muito bem preparados. Porque do contrário, no momento em que houvesse o contato, né, das mentes desses suicidas com a mente dos médiuns, nós poderíamos ali ter uma transferência de imagens, de ideias, de emoções que seriam altamente perturbadoras. Por isso os médiuns deviam ser muito bem capacitados, deviam estar muito bem capacitados para darem conta dessa tarefa. Continuando, vamos lá. Nós paramos aqui. Tá. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente enquanto me davam ordens de algo, dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as instruções e prática nos serviços de reeducação. Esses vícios mentais a que ele se refere, trata exatamente ainda da manutenção daqueles pensamentos perturbados que acabaram fazendo com que eles não apenas cometessem um suicídio, mas daquilo que veio também como consequência. No momento em que aquelas imagens e aqueles sentimentos começavam então a aflorar, eles retomavam aquele reequilíbrio anterior, como realmente acontece com os espíritos que, de alguma forma, chegaram ao plano espiritual desequilibradamente. E aí, então, quando eles começam a alimentar aqueles mesmos pensamentos, o desequilíbrio volta, mesmo que eles tenham algum tempo de desencarnados. Então, como foi colocado para nós aqui, a necessária disciplina para a manutenção desse equilíbrio e também dessa própria corrigenda desses vícios mentais, como ele traz para nós aqui, além das instruções e a prática dos serviços de reeducação. Ou seja, era a rotina
de reabilitação que eles tinham naquela instituição. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador, onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo a inevitável de seu destino, como a morte o é dos destinos humanos. Aqui também ele reforça exatamente essa consciência que os espíritos têm da reencarnação, mas quanto mais preocupante é a sua condição em termos de débitos, anteriores, mais também ele procura se afastar desse momento. Mas como ele colocou aqui nessa comparação, aquele bloco minúsculo de aço atraído pelo ímã. Então o espírito ele é simplesmente atraído para o seu corpo físico, que o auxilia na reencarnação, que vai oferecer a ele o ambiente para a reencarnação, e mesmo que ele resista a isso. E depois ele traz para nós também aqui, que a morte para os humanos é uma situação tão inevitável quanto a reencarnação o é para os espíritos, ainda nessa condição de espíritos errantes. Bom dia, abraço. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse processo que se verifica facilmente nas entidades normais e envolvidas. Aqui o que ele lembra também é que para esses espíritos ainda nessa condição de desequilíbrio, lembrar de reencarnações anteriores é algo muito difícil. Diferentemente do que acontece com espíritos que chegam numa condição mediana, mostrando ali equilíbrio, mostrando ali as ideias bem organizadas, lembrar de seus passados, de reencarnações anteriores, é algo que vai acontecendo naturalmente. Por isso ele coloca para nós aqui, nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse processo que se verifica facilmente nas entidades normais envolvidas. A esse tempo, haviam-se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com os seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas, que nesse caso seriam os psicólogos, Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joel Steele, mereciam do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evoluída, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais que ele duramente adquirido através das existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo não havia sequer um século, após a encarnação reparadora muito acerba,
na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgava fruir. Aqui a gente está falando, na verdade, da relação de Roberto de Canalejas com Dona Ivone. Nós lembramos da história dela, né? Que ela foi um espírito que cometeu suicida, e ele então a acompanhava depois, nessa última encarnação, como aquele, né, espírito com quem ela havia se casado em encarnação anterior. Então aqui ele faz dá um toque aqui para lembrar a conexão que havia entre ele, né, o Roberto de Canalejas, e a Dona Ivone. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união, que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura, aos 7 anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que, por sua vez, a adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois, como médico, dedicara-se a humanitários estudos em torno do até hoje insolúvel problema. Sofrera humilhações penosas e 1000 situações por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito enternecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso, que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, nós falamos ali então de 1600 e pouco, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequência do mal-sinado ato de então, pois o seu drama conjugal, verificado na Espanha na primeira metade do século XIX, mais não fora do que a existência a que não se quisera submeter ao findar do século XV. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo tal como existira em vestes carnais durante a última existência, passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada, elegantemente terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhado de bigodes bem tratados. Cabeleza volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos andaluzes, e mãos longas indicando o exercício continuado do pianista, ou o mal terrível que fizera tombar o seu último fardo carnal. Ele próprio revelava-me essa pavorosa síntese de sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque do hospital. Fizera-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos o valor de enfrentar o futuro que áspero nos aguardava, porquanto suicida, cumpre reparar a fraqueza de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. O interessante que a gente vê é a conexão que existe entre muitos trabalhadores de determinada área, né, de atendimento no plano espiritual com a sua própria história. Então nós temos ali indivíduos que trabalham com suicidas porque tiveram históricos de suicidas.
e outros tantos, né, que vão mostrando essa afinidade, né, espíritos que trabalham, por exemplo, com dependentes químicos, geralmente também espíritos que viveram essa mesma experiência. Seria então a grande transformação que o indivíduo sofre, exatamente para fazer com que a reparação, o auxílio que ele presta a esses espíritos ainda sofredores, dentro dessa área psíquica, vamos chamar assim, né, para ele é a própria reabilitação. Né? Então, nesse caso, nós tivemos aqui essa surpresa de ver um dos médicos da instituição também ter sido suicida em encarnação anterior. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para a sua armadura humana a argila portuguesa, fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que o nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Belarmino de Queiroz e Sousa, o poliglota filósofo, que a esse tempo só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de Canaleiras que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Meninozinho, bom dia. Continuadamente entretinham longas dissertações em torno dos tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia àquele, sobre o interlocutor, a vantagem de conhecimento, muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los, amistosos e fraternalmente discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota desejando reaprender, renovando cabedais nobres às ruínas das antigas convicções. O jovem doutor, acendendo para ele fachos de luzes inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do bom grado eram do interlocutor. Muitas vezes nós outros, os ouvintes, sorríamos à socapa, pois por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, que se considerava iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. Né? Então o interessante é que muitos espíritos que chegam no plano espiritual levam, né, todo aquele conhecimento das ciências terrenas, também conhecimento da filosofia a partir da perspectiva terrena, né, leva também até mesmo as ideias, o pensamento, a posição que tinham aqui no plano físico, e chegam no plano espiritual então e querem dar continuidade nesse modo de viver. Nós vimos também, assim como Belarmino mostra aqui para nós, um homem culto, com grande conhecimento das ciências materialistas, chega no plano espiritual como um aluno primário, aprendendo aquilo que é o mais básico, porque tudo aquilo que ele conhecia tinha valor para ele quando ele se encontrava reencarnado, né, e encontrava pensamentos que eram afins com suas ideias. Mas no plano espiritual ele via que tudo era diferente. A mesma coisa nós encontramos também na própria história de André Luiz, que chega no plano espiritual, né, colocando ali apresentando a sua posição de médico, formado pelas ciências terrenas, um homem que tinha uma posição naquela sociedade onde ele vivia, lá no Rio de Janeiro, e aí então chega no plano espiritual, né, como um mero servidor,
sem que nada valesse daquilo que ele tinha, né, de posição ou de conhecimento. Não que nada, mas pouquíssima importância tinha, pelo menos do seu conhecimento. Então a mesma coisa acontece com muitas pessoas que saem daqui, também dentro dos campos da filosofia, da religião, das próprias ciências, né? Posição de sociedade, poder, fama, chegam no plano espiritual querendo viver da mesma forma. E ali então eles são deparados com uma realidade completamente diferente. Então, no caso do Bellarmino era a mesma coisa, né? Um homem que tinha uma posição, que tinha um grande conhecimento, poliglota, um homem de ciências, né? de conhecimento científico e tudo mais, que ali não valia mais nada. Porque todo o argumento que ele apresentava era um argumento que já não tinha mais cabimento naquele ambiente onde ele vivia. Já que no mundo espiritual, né? Aquele que é materialista, né? Para a gente poder ter assim, uma linguagem mais clara, aquele ateu materialista que sai do mundo físico, ele vai chegar no plano espiritual questionando um monte de coisa que ele questionava perante as religiões tradicionais. Falar, por exemplo, dos livros sagrados, fala dos dogmas, fala das crenças. E quando ele chega no plano espiritual, ele vive aquilo. A ideia da possibilidade da existência do espírito quando ele estava encarnado acaba sendo derrubada exatamente porque no plano físico, no plano espiritual, ele é o próprio espírito. Então já não tem mais aquela coisa dele ficar discutindo, querendo encontrar argumentos da ciência terrena para ficar questionando se existe ou não, já que ele próprio é. Para falar sobre a questão se existe alguma coisa além da morte, como geralmente acontece nos debates, né, entre ateus e religiosos, para falar que não existe nada além da vida, que o corpo físico é apenas a única realidade, e de repente ele se vê vivo no mundo espiritual, fora do mundo físico. Então esse tipo de constrangimento que nós encontramos, não apenas agora entre os ateus, mas até mesmo entre aqueles que professam religiões. Porque chegam no plano espiritual também levando as suas convicções. Para falar, por exemplo, de ideia de inferno, de paraíso, para falar a ideia dos anjos, e de tantos outros elementos e personagens, né, que acabavam fazendo parte de suas crenças aqui no mundo físico, chega no plano espiritual tudo diferente. Onde o inferno, onde o céu, onde os santos, onde os anjos, os demônios, tudo aquilo que acreditavam simplesmente é derrubado. Porque essa realidade vai então descortinar e ao mesmo tempo também dissipar tudo aquilo que ele acreditava ser para ele uma realidade. E até mesmo, né, nós espíritas não estamos isentos disso também, porque nós lemos aqui os nossos livros e começamos a construir na nossa mente uma realidade a partir da nossa interpretação. E aí nós vamos chegar no mundo espiritual e falar assim, mas eu lembro quando eu estudava lá no Pautal que a gente ouvia algumas coisas, né, lia algumas coisas e tinha um entendimento. Aí o pessoal falava assim, só que você estava interpretando completamente errado. Nós também cairemos nessa mesma frustração. Né, mas mantendo a mente aberta, a assimilação certamente será mais fácil. E nós já vemos uma realidade bastante diferente, né, Angelina? Porque nós começamos então a pelo menos a ampliar, né, a nossa visão do plano espiritual, deixando pelo menos abertas as possibilidades. Diferentemente do que nós vemos, por exemplo, nas religiões tradicionais que fecham fecham aquele universo de crenças e que fora daquilo não existe nenhuma realidade. Então nós vamos encontrar aqueles que acreditam em muito, aqueles que não acreditam em nada, aqueles que acreditam um pouco, se deparando ali com uma realidade no plano espiritual que vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma grande surpresa. Então é o que nós vimos exatamente aqui. Um simples, né, na visão de Camilo, claro, um simples servidor do hospital, que era Roberto de Canaleira, que tinha também os seus dramas pessoais, né, que foram vividos no passado, conseguia simplesmente derrubar todos os argumentos de Bellarmino, porque os seus argumentos partiam exatamente da realidade material, que já não tinha mais nenhum cabimento no plano espiritual. E a mesma coisa acontece também com relação às profissões. Nós vamos encontrar, por exemplo, ali pessoas que tinham ali suas profissões, que eram pessoas bem-sucedidas, como no caso, por exemplo, né, de economistas, advogados, médicos, engenheiros, professores, né, e tantas outras profissões, que aí o indivíduo chega no plano espiritual levando a sua carteira de trabalho. Não, porque eu sou arquiteto, aqui a sua arquitetura não vale nada.
Não, mas porque eu era médico. Já vimos de novo sobre André Luiz. Aqui a sua medicina também não vale nada. Ah, mas eu sou advogado, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você era. As suas tarefas que você realizava no plano espiritual ajudaram, sem dúvida nenhuma, a sua sobrevivência e o desenvolvimento da sua intelectualidade. E também dos seus valores, dependendo da forma como eles foram aplicados. Mas no plano espiritual, isso é apenas um detalhe que foi anotado no seu currículo, mas que terá que ser desenvolvido de outra forma. Isso dá para a gente lembrar, por exemplo, Einstein, Carl Sagan e tantos outros homens de ciência que chegaram no plano espiritual levando uma ideia a partir de um universo espiritual concebido a partir do entendimento material, como é o caso, por exemplo, de Carl Sagan, que era ateu, como outros grandes cientistas hoje, né, na nossa sociedade atual, que também são ateus e que questionam tudo aquilo que as religiões falam. E aí chegam no plano espiritual, se veem vivos, veem uma realidade que não acreditavam e que precisam quebrar muitas barreiras que alimentavam, né, quando se encontravam aqui encarnados. Continuando aqui para nós. Um dia em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usava: meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago de meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra, isso Camilo falando, né? Fui romancista na terra e escrevendo procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultuosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Né, o que ele fala aqui também é que aquele que é escritor, bom dia, Nando, né, aquele que é escritor, aquele que é um produtor, na verdade, ele pega elementos da sua realidade e ele transforma num texto organizado, colocando ali, né, os seus sentimentos, colocando as suas ideias, mas a história em si, né, acaba sendo nada mais, nada menos do que a reprodução da realidade das pessoas. É exatamente o que ele admite para nós aqui, né? Quando ele diz mais uma vez aqui, só para a gente colocar: confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores. Então, na verdade, o escritor é aquele grande observador. Então não é à toa que nós temos ali, né, escritores que fazem viagens para conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer situações, para que tudo aquilo seja para ele, na verdade, a matéria-prima para a sua produção. A mesma coisa acontece também com autores, né, do teatro, autores do cinema. Enfim, sempre utilizam então a realidade como a matéria-prima do seu trabalho. E continua. Quem sabe, senhor doutor, vossa lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal, que tanto me impressionou, para que algum dia eu possa voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que conheço, que começo a aprender. É exatamente aqui que ele começa, então, a utilizar essa tendência, né, ou colocar em prática essa tendência de escritor, pegando os dramas da vida das pessoas para fazer uma história. Então, na verdade, ele começou a se interessar pela história do Roberto de Canalejas, né, pelo doutor Roberto de Canalejas, e começou também já
ao mesmo tempo processar na mente dele as ideias para escrever um livro sobre a história. Então olha que interessante, né? Como é natural que isso aconteça. Como eu falei para vocês, o espírito Silveira Sampaio também fez a mesma coisa. Ele era jornalista, né, tinha ali seus textos que ele publicava e tudo mais. Quando chegou no plano espiritual, ele naturalmente começou então a fazer, né, a utilizar a observação para que escrevesse suas histórias. E daí então nasceram 2 livros. Né, o Bate-Papo com Além e O Mundo em que Eu Vivo. São os 2 livros que ele escreveu, contando a história da vida das pessoas. Então aqui naturalmente a gente já vê o Camilo também seguindo pelo mesmo caminho. Rapidamente já começou a prestar atenção nas histórias que eram contadas para poder recontar essas histórias do seu próprio jeito. Quem sabe, diz aqui ele, poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheça, e que foram homens que também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade. E isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, romper as barreiras do támulo a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da Terra aqui surpreende. Né? Então a gente começa a ver espíritos, por exemplo, como Camilo Castelo Branco, né, nesse caso que nós estamos vendo aqui agora, mas vemos também André Luiz, vemos também Manuel Filomeno de Miranda, o espírito Patrícia, Luiz Sérgio, outros espíritos que chegaram no plano espiritual e começaram então a contar para todo mundo aquilo que eles viram. E tantos outros espíritos, né, que espíritos lúcios, no caso de Emmanuel e no caso de Joana de Ângeles, por exemplo, e outros espíritos que trabalhavam com o Chico, eles traziam muito mais ensinamentos para nós. Mas contar aquilo que eles viam no plano espiritual é algo que, né, somente com outro propósito, vamos dizer assim, que eles acabavam então exercendo essa função. Então muitos de nós também, né, essa pelo menos é uma pretensão que eu tenho, chegar e começar a contar um monte de coisa que eu vejo lá, né, a partir das minhas tendências, das ideias que eu cultivo, né, vamos ver se isso se torna uma realidade, né. Então a ideia é exatamente essa, né, fazer com que essas revelações, né, nos ajudem a ter um melhor entendimento do plano espiritual. O problema que nós vemos também, é algo que vai certamente chamar a nossa atenção, é que muitos espíritos que querem contar suas histórias e encontram médiums para isso, contam dos seus próprios jeitos, sem que consigam, na verdade, trazer essa realidade, mas trazem aquilo que viram. Como foi colocado por Camilo aqui, a gente abre um parêntese sobre esse assunto, lembrando aquilo que Dona Ivone comentou lá no livro Devassando o Invisível, se eu não me engano, ou era Recordações da Mediunidade, não me lembro exatamente qual dos dois, quando ela falava sobre os romances mediúnicos. Que ela dizia assim que os romances mediúnicos, né, ou os romances espíritas, porque ela destacava exatamente essa característica desses romances, ser um romance espírita, você contar as histórias, tendo como objetivo principal a instrução. E não simplesmente fazer fofoca do plano espiritual, ou trazer entretenimento para as pessoas a partir de dramas de outros lá, de outros que viveram, né, aqui no mundo físico e que agora estão desencarnados. Então o objetivo era exatamente isso, fazer com que nós tenhamos o conhecimento dessa rotina, vamos dizer assim, do plano espiritual, mas no final tirarmos uma conclusão positiva de tudo isso para a nossa própria instrução. Então nós encontramos hoje muitos espíritos que fazem isso, e encontram médiums também que dão acesso a essas ideias, que acabam depois publicando livros sem nenhum objetivo concreto de instrução, mas simplesmente de entretenimento. E aí contam do seu próprio jeito, não trazem nenhuma fundamentação, não vou dizer doutrinária, mas não trazem alguma coisa bem fundamentada na realidade do plano espiritual, e isso acaba sendo, na verdade, um desserviço para de instrução, para a instrução que nós temos hoje. Porque você traz uma história fantasiosa de um espírito que quer contar aquilo que ele está vendo, porque como eu falei para vocês, né, é muito comum
né? Recentemente mesmo eu recebi um e-mail de uma editora, não sei como é que eles me acharam, porque eu nunca escrevi nada, né? Uma editora que me mandou uma orientação de como publicar um livro. Então me falava de quantidade de páginas, dos serviços que eles prestavam, dos valores que eu poderia pagar. Então, quer dizer, se eu tenho um conteúdo que não traga nada que infrinja a nossa lei, que eu simplesmente pago pelo serviço, eles publicam. Do plano espiritual para o plano físico não é diferente. Tem um espírito que quer contar uma história. Tem um médium que quer ali receber a informação e quer divulgar, e de repente ele quer também, como a própria Dona Ivone recebeu essa proposta, vocês se lembram? Um espírito que disse para ela, olha, publica esse livro que você vai ficar famosa. E aí então ela recusou, né, essa proposta desse espírito, e depois ali ele ficou emburrado e tudo mais, mas ele acabou depois compreendendo e mudou a atitude dele. Então nós temos no mundo espiritual quem quer falar, temos aqui no mundo físico quem quer contar, ou quer publicar para poder ficar famoso e tudo mais, e eis então que vem um grande problema. E nós temos aqui vários médiuns que já foram criticados por isso também, por publicarem tantos livros sem terem fundamentação doutrinária. Médiuns que ficaram conhecidos pelo volume das obras, médiuns que ainda são anônimos, mas que publicaram seus livros, simplesmente porque tinham dinheiro para pagar, tinham uma história para contar, e aí então lançaram esse livro. E o Camilo coloca aqui, voltando um pouquinho mais acima, ele fala exatamente, né, que ele comenta aqui em cima, deixa eu pegar aqui o trechinho. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, deixa eu encontrar aqui. Aqui ele diz assim, ó: quem sabe, senhor doutor, vossa alianesa forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal, que tanto me impressionou, para que algum dia eu possa voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que começam a aprender. Aqui então ele já começa a perceber a importância de você instruir os homens a partir de uma doutrina, não entreter os homens apenas com uma história. Vamos lá então. Continuando, dá para a gente imaginar então como foi complexo o processo de aproximação de André Luiz com Chico Xavier. Tudo aquilo que aconteceu nos bastidores, né, se nós tivéssemos ali uma publicação, um livro que contasse esses bastidores, nós veríamos ali então todas as orientações que André Luiz recebeu, a mesma coisa aconteceu com Chico, quem eram todos os espíritos que estavam envolvidos nesse processo, então, o filtro, né, pelo qual, ou os filtros pelos quais passaram as obras de André Luiz antes de serem publicados. Então, quanta a complexidade que é lançar um livro desse nível, né, um nível de instrução, um nível de esclarecimento. No caso de Kardec, então, nem fala. Pela quantidade de livros, de espíritos que estavam envolvidos nesse processo. Como foi a seleção daquela equipe espiritual toda, né? Vamos lá, continuando. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe assombrava o semblante, que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passados alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando do passado, por mim timidamente lembrado: sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos um endurecimento no mal, à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinhadeiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa.
e quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que a seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente o nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferimos às almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Então aqui uma visão já bastante importante, falando sobre a dificuldade que os espíritos têm para trazerem comunicações, exatamente porque essas dificuldades se encontram nos médiuns. Ou são médiuns que são vaidosos, ou médiuns que são acomodados, médiuns que trazem resistências. Aqueles médiuns que são mais simples, né, e mais humildes são lamentavelmente ainda limitados intelectualmente, dificultando cada vez mais essa comunicação. Tudo isso nós vimos lá no livro dos médiuns, quando Kardec falava sobre a psicografia. Então ele trouxe para nós os vários tipos de médiuns psicógrafos, cada um com suas habilidades, né, e capacidades também, e trazendo para nós depois, né, as comunicações de acordo com a facilidade com que ele apresentam. Só que para os espíritos isso é muito difícil. Porque o espírito quer contar a sua história. Não necessariamente submeter essa história, né, a algum tipo de censura ou de modificação por parte do médium. Ele quer simplesmente falar. Dona Ivone, né, como eu falei para vocês daquela história dela, ela passou por isso. O espírito queria simplesmente contar. Olha, escreve aí que eu vou te contar a minha história. Aí ela falou assim, mas espera aí, não é assim? E ela chamou a atenção exatamente da importância dos romances mediúnicos, né? Continuando. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem, com efeito aos seus leitores, ofereceriam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidativas, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza desse asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Mas estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecê-los. Meu amigo, reconheço-o sinceramente intencionado, e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade,
extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças, tal como existiu, ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas infelizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredouras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas de minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade, será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia por ver redimida da infâmia que se arrojou ao báratro repugnante da mais torpe situação que a um espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me há acompanhado ele pelo destino em fora desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, enunciando a boa nova sobre as frontes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei, enquanto não a tiver novamente ao meu lado, exculpada da afronta dirigida a si mesma, à lei de Deus, aos nossos filhos e à sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Fez uma pausa, durante o qual deixou transparecer os olhos a imensa ternura que vivia em seu coração, e continuou em tonalidades humildes, que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão que de há muito voluntária e de boamente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim, antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada de lágrimas, de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência entenebrecida pelo erro, foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável do artifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém cautelosamente, a fim de não me dar a perceber, para evitar o desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhe os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas das vossas expiações. Não, está tudo jóia, Helena. Estou só na leitura aqui, está tranquilo. Pedirei ao pai de Leila que, posteriormente, leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa me inspire e o trabalho sincero sempre obterá o beneplácito divino de suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo.
trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio, e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra, em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Então aqui o Roberto de Canaleiras começa então a trazer para nós, né, a possibilidade, né, do próprio Dom Ramiro, né, de Guzmán, de trazer também a história, né, porque envolve os três, na verdade, né? A Leila, que era então esposa de Roberto de Canaleiras, era filha de Dom Ramiro de Guzmán. Então nós tínhamos ali os três espíritos envolvidos, né? 2 encarnados e ela reencarnada sofrendo as consequências, né? Eu acho que eu estou fazendo alguma confusão aqui do Roberto de Canaleiras com a Dona Ivone, né, com quem eles tinham uma relação no passado, com essa história que ele está contando aqui. Talvez isso aqui seja então naquele passado distante, quando ele foi suicida. Porque ele teve a questão da traição e tudo mais, né? Então ele acabou cometendo suicídio. E depois ele teve ali uma proximidade com a Dona Ivone. Então acho que isso aí foi assim, foram épocas diferentes, né? Eu estou fazendo talvez alguma confusão de data. Até porque ele comenta que tudo isso aconteceu em 1680, quando ele foi suicida, no século XVII. E aqui depois o contato com a Dona Ivone foi no século XVIII, para o século XIX, né? Século XIX, né? Mais precisamente. Compreendendo-o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática aos seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo: deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la nesse momento. Com efeito, a pouco e pouco a configuração de uma criança destacava-se da penúria de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro, dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina, aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que lhe embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens lhe desenhavam mais contornos a crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama, cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará meu doloroso calvário seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a entremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chama-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá a merecida pena e é adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que regenerou pais
que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Camilo, glória a Deus! Hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências, se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria no além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas. Só um instantinho. Pois os remorsos segredavam a sua consciência, ser ele a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos procurava refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão de súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente, não tem coragem de enfrentar-me. No entanto, pensa em mim, e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde iniciei os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas. Só um instantinho aqui. Tá. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Então, muito bem. Fechamos aqui o nosso estudo de hoje. E nós vamos aqui, concluímos, inclusive, a partir desse relato de Camilo, né, já nessa proposta de trazer essas histórias aqui para o nosso conhecimento, nós concluímos a primeira parte, os réprobos. Agora nós vamos entrar aqui na segunda parte, os departamentos. Já mudando, e o próximo capítulo que nós vamos entrar vai ser exatamente a Torre de Vigia. Então já vou fazer uma descrição aqui exatamente saindo daquela condição de paciente, né, fechado, para aquele tratamento inicial, e vamos aqui ter um conhecimento maior agora sobre a própria instituição, né, em que eles estão ali internados. Então, no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós teremos aqui o nosso Camilo, trazendo então essa segunda parte, os departamentos, né, que é o mais importante para nós. A Angelina colocou, né, quando eu chegar bem no mundo espiritual, certamente vai conseguir, pois a paciência que você exercita diariamente conosco faz merecedor. Não sei não, viu, Angelina? Contar a história, certamente eu tenho vontade de contar. Vamos ver se vão deixar eu fazer isso, né? Vamos dar aquele tapinha nas costas e falar, vai trabalhar, meu filho, para de inventar essas coisas. Eu vou chegar lá trazendo